lá. No programa Saúde e Consciência de hoje, vamos conversar sobre aleitamento materno, a saúde do seu bebê. E para conversar sobre esse assunto, nós temos hoje convidados no nosso estúdio a professora Nancy Kister, que é gestora de enfermagem do Hospital Norospar e também ministra a disciplina de Gestão em Serviços de Saúde na Universidade Paranaense, aqui no campus de Umuarama, no curso de enfermagem. Também vamos conversar com a acadêmica do terceiro ano de enfermagem, que participa de um projeto que a professora Nancy coordena sobre cuidados do bebê, a acadêmica Soriane. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos conversar um pouco, professora? Como se dá essas orientações de aleitamento materno? O que a Organização Mundial de Saúde preconiza em relação à amamentação? Se é exclusiva, se pode dar chá, como é que funciona? Bom, o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até os 6 meses de idade. Então, quando a gente coloca o termo exclusivo, é que ele tem que ser só o leite materno mesmo. Mas a criança não tem sede? Não, o leite materno, ele tem todas as substâncias necessárias para nutrir, né, e hidratar essa criança. Então, não é recomendado qualquer tipo de alimento, né, associado ao aleitamento materno, uma vez que a mãe possa, né, realizar o aleitamento exclusivo. E aquela questão de mães, eu acho que isso você deve ver bastante na maternidade, que elas querem doar o leite. Como funciona isso? Então, às vezes tem aquelas mães que têm muito leite, né, e querem fazer a doação. Infelizmente, que nem aqui no Brasil, né, é um dos países que mais banco de leites tem. E são uma média de 180, 186 bancos de leites em todo o país. Mas, infelizmente, na nossa região nós não temos o banco de leite. Então, a doação do leite, ela deve ser feita somente pelo banco de leite. Essa doação de mãe para mãe, né, de uma mãe doar para outra mãe diretamente, isso já é proibido. Por quê? Isso aí está relacionado principalmente às doenças, né, que as mães podem transmitir através do leite, né? Então, a mãe, por exemplo, a mãe que tem o HIV, ela já nem amamenta. Então, nós recebemos a mãe na maternidade, ela já sabe que ela não vai poder amamentar. Não é o foco da nossa conversa, mas assim, bem rápido, existe alguma coisa de se trabalhar a questão de implantação de banco de leite? Qual é o banco de leite mais próximo de Umuarama hoje? Bom, nós temos o banco de leite em Toledo, né, que tá funcionando em Toledo, né, que nós fizemos uma visita já o ano passado, para a gente tentar também implantar aqui na nossa região. Existem projetos junto à maternidade, a Norospar, e a Secretaria de Estado, né, para fazer a implantação do banco de leite. Então já existe um projeto, já existe toda uma movimentação para que a gente consiga trazer o banco de leite aqui para a nossa região. Principalmente porque nós temos, né, o TEINEL, as crianças que precisam, que estão internadas, e a gente precisa de um leite com qualidade para fornecer também para as crianças que estão em TEINEL. Então, quem sabe aí, nós estamos na expectativa dos gestores nessa área da comunidade, conselhos de saúde, se movimentarem para que nós possamos ter o banco de leite, que é importante para Umuarama. Bom, voltando então ao nosso foco da conversa, né? Quando se fala em aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses que você já colocou, o que o leite materno previne em termos de doença? Bom, o leite materno, nós temos o primeiro leite, que é o colostro, que ele é eliminado a partir dos 6 meses de gestação, ele começa já a ser eliminado e vai até mais ou menos uns 7 dias após o nascimento, né, da criança, ele vem fornecer todas as substâncias e começa a trazer também substâncias que vêm melhorar a resistência à imunidade da criança. Além disso, o leite materno, ele é rico já em proteínas, em carboidratos, próprio para uma alimentação exclusiva, não afetando a parte intestinal, muito pelo contrário, ele vem sem contaminação, né, da mãe para o bebê e favorece ali o crescimento, o desenvolvimento, além de fornecer um vínculo, uma troca, né, que é bastante importante, mãe e filho, desde o nascimento. Eu li num
blog do bebê que o leite materno não causa cólica, e sim o que causa cólica é o tempo de maturação do aparelho digestivo do bebê. É isso? Isso aí também pode estar relacionado. Então, cada criança tem um desenvolvimento, né? E o aparelho digestivo também, né? Quando nasce, o organismo ele continua, né, se maturando e se formando. Então, quando a mãe consegue fazer uma alimentação exclusiva, né, diminui o risco de desenvolver as infecções intestinais, as cólicas, principalmente as cólicas que, né, tanto as mães ficam incomodadas nos primeiros meses. Que nem chora, né? Sua mãe não, tia também, viu? Mãe, tia, todo mundo fica preocupado. Avó, todo mundo fica preocupado. Eu vi que você trouxe aí uns bonecos. Isso. Lá na Neurospar, nós trabalhamos, né, junto também com os alunos, né, trabalhamos a parte de orientação. O nosso foco é fazer com que as mães consigam sair da maternidade já, né, amamentando. Então, nós trabalhamos as orientações, trazemos alguns bonecos, né, para que a gente possa mostrar para a mãe quais são porque as principais dificuldades às vezes está na pega. Então, a criança, ela deve abocanhar bem a parte do mamilo, né? E a mãe também tem que ter uma posição adequada. Então, a gente sempre fala que às vezes as mães reclamam que não conseguem, tem dores, né? Não conseguem aumentar a criança. Então, o que é importante? O importante é que a criança, ela que chegue próximo à mãe, não a mãe, né? Ela adquire uma postura de desconforto e que possa causar dor também na mãe. Então, existem algumas posições que são recomendadas. A primeira posição seria barriga com barriga, onde a mãe, ela vai, né, vai firmar a cabeça e as nádegas da criança, para que a criança também sinta o aconchego, o acolhimento, né? O que é importante? É importante que a criança, né, quando ela vai mamar, ela faça o que a gente chama de boca, né, uma boquinha de peixe, que ela, né, venha abocanhar esse mamilo, essa areola. Então, nós temos alguma posição. A barriga com barriga é uma das posições, certo? Outra posição que também é utilizada é a criança, que nós colocamos a criança como se estivesse no cavalinho, ela aqui nessa posição, ela sentadinha com as pernas abertas, tá? Outra posição, né, que a gente utiliza seria a criança, né, nessa outra, às vezes você vê até algumas mães que têm gêmeos amamentando dos dois lados, né? Mas essa posição também é uma posição bastante confortável para a criança, a gente pensa que não, mas ela gosta. Por que ela fica do mesmo jeito que estava na outra mama? Isso, a gente fala assim, que às vezes tem criança que acostuma, né, mamar só numa posição, só de um lado. Então, nós passamos ela, né, para essa outra mama, para ela sentir, às vezes, que ela está na mesma posição, certo? Então, também faz com que a criança, né, consiga se alimentar bem. A mãe também pode amamentar posição deitada também. E precisa alternar a mama nas mamadas? Nas mamadas, sim. Tá? Porque quando a criança começa a mamar, quando ela começa a mamar, ela tem uma força, fome, né? Mais fome para o aleitamento. Então, uma mama se esgota mais rápido. Então, quando ela passa para a segunda mama, para continuar a amamentação, às vezes ela não consegue fazer o esvaziamento total da mama. Então, quando ela retorna, ela tem que retornar para a mama que ela deixou por último. Certo? Além disso, tem a parte do complemento, que a gente chama do leite, que é o leite mais gordo, que ele sai mais no final, né? Então, também é importante, por isso que é importante fazer o esgotamento de das duas mamas. Então, assim, importantíssimo lembrar que colostro não é para se dispensar, porque é a parte melhor do leite, né? E esse leite mais gordo é o que vem depois, é isso? Isso, vem depois, que ajuda também a criança, né, na sustentação, né, para sustentar essa criança. E essas bonecas, você tem mais 2 bonecas ali, você usa no projeto que você trabalha? Isso, nós usamos no projeto também, né? Nós fazemos as demonstrações em relação a criança, às vezes, que é alimentada com o leite materno, né? Então, nós dizemos sempre que essa criança é do leite materno, e essa criança que não teve o leite materno, teve o leite industrializado, certo?
Então, o leite materno, ele já vem pronto, tem várias vantagens, Já não tá tem aquecido. custo para a mãe, não tem risco de contaminação, né? Mesmo lá nas mamadeiras que é lavada, a água que lava a mamadeira, mesmo que você ferva a água, mas a água que você lavou, acondicionou essa mamadeira, os bicos, né? Então, nós trabalhamos com aleitamento exclusivo justamente, né, para que a mãe também tenha essas vantagens em termos também de custo e também de prevenção de doenças. Mas tem mãe que fala sobre leite empedrado, seio empedrado, fica Isso. doído. Aí, o que você orienta em relação a isso? Então, às vezes a mãe, ela amamenta e não consegue, às vezes não tem um esvaziamento total das mamas, tem uma produção muito grande desse leite. Então, nós orientamos as mães que elas façam, às vezes, quando a mama está muito cheia, que a gente faça uma ordenha, que nós chamamos, para dar uma esvaziada nessa mama e facilitar com que a criança, né, abocanhe bem a areola e o mamilo. Você trouxe a mama para dar uma olhada? Isso. Obrigada. Bom, então nós usamos, né, esse daqui também lá na maternidade, lá na Norospar. Então nós fazemos a demonstração do esvaziamento dessa mama. Então o importante é que a mãe faça massagens, né? Então nós orientamos toda a parte das massagens e a massagem vem da parte da areola, né, para a parte mais posterior, né, toda a parte da mama e fazemos todo a massagem para que possa facilitar a drenagem desse leite, certo? Então, às vezes, a mãe que tem muito leite tem que cuidar para que essa mama não, né, não empedre, como é chamado, porque daí depois da dor pode ocorrer o que nós chamamos das fissuras, né? E São daí aquelas rachaduras que a mãe reclama. Então, e é importante que essa mama ela seja preparada desde o pré-natal, que nós na maternidade queremos que essa mãe saia amamentando, mas precisamos que no pré-natal essas orientações sejam enfocadas, porque nós ficamos com a mãe um dia praticamente, né, para fazer essa orientação e fazer com que ela saia amamentando. Bom, você falou em um dia, nós vamos precisar de vários programas para conversar sobre esse assunto, né? E eu sei que tem novidade aí com Rede Cegonha, sobre acompanhamento da mãe, outras coisas relacionadas, mas a gente volta a conversar num próximo momento, num outro programa. Obrigada, professora, obrigada pelas orientações, pelas dicas, e eu espero aí que seu projeto, que é coordenado no curso de enfermagem, né, tem alunos, que a Soliane vai falar sobre isso conosco já no segundo bloco, que tenha aí sucesso e que permaneça, porque é importante para as mães levar essa informação. Eu que agradeço. Eu conversei com a professora Nancy, gestora de enfermagem do Hospital São Paulo e coordenadora do projeto de extensão que auxilia e orienta gestantes desenvolvido no hospital. No bloco anterior, conversamos com a professora Nancy sobre orientações de engurgitamento, aquele seio empedrado, sobre a questão do aleitamento materno. E agora eu converso com a acadêmica Soliane, acadêmica do terceiro ano do curso de enfermagem, que participa do projeto que é coordenado pela professora Nancy e realizado lá no Hospital Norospar. Como vai, Soliane? Tudo bem? Tudo ótimo, professora. Então, tá bom. Soliane, você participa do projeto que a professora Nancy coordena, que chama-se? É Progestante o nome do projeto. E as instituições que participam desse projeto? É a daqui da Unipar, tem a Pastoral da Família, né? E o Norospar. Tá. E vocês foram selecionados de que forma para participar desse projeto? No início do ano teve uma chamada, né? Uma lista que daí passou nas salas perguntando quem tinha um pouco de interesse, um grande interesse em estar participando. E assim a gente se inscreve, depois a professora Nancy convida a gente a estar conversando, explicando como é o projeto e vendo se há o interesse ainda. E vocês passam por algum treinamento? Isso. A gente passa por um treinamento antes de entrar lá dentro do hospital, de estar chegando perto dessas mães e desses bebês. E como é estar perto das mães, assim, da verdade? É muito bacana, porque a gente aqui na faculdade, a gente tem uma teoria, assim, sobre aquilo lá, mas fica um pouco vago, porque não tem uma visão muito ampla. E estando lá dentro do hospital, é bacana por isso, a gente tem o contato, tem aproximação, tem como você tá colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui na faculdade. E as mães falam o quê quando veem vocês assim, novinhos lá, perguntam quem vocês são, o que vocês estão fazendo? Isso, algumas mães se impressionam, porque falam assim, por causa do curso não ser muito conhecido e tudo mais, mas a gente mostra um pouquinho para elas como a gente gosta, que é a vontade mesmo nossa de estar lá.
E aí, conversando, a gente vai tendo uma aproximação com as mães, a gente vai fazendo assim com que elas entendam o nosso amor pela coisa e mostrando para ela também, né, o quanto ela pode passar esse amor para a criança. O projeto é pró-gestante na redução da mortalidade materna. Isso, da mortalidade materna. Norospar, Unipar e Pastoral da Criança. Pastoral da Criança. Ah, isso. tá. E vocês trabalham que dia lá? Quais são os dias da semana que o projeto está lá? Isso, é de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Daí nós estamos em torno de 25 acadêmicos neste projeto. A gente é dividido em duplas, né? 2 pessoas participam de manhã e 2 à tarde. Às vezes algumas pessoas vai 2 ou 3 vezes na semana, outras vai 1, conforme vai tendo a disponibilidade. E tem uma carga horária anual daí. Mas as mães têm atendimento de segunda a sexta, sem problemas, Segunda a sexta independente tem da escala de acadêmico trabalho. lá, fazendo orientação, conversando com ela, ensinando um pouquinho sobre essas questões. E aí vocês fazem orientação individual ou vocês reúnem as mães em alguma sala? Existe algum espaço? Vai dependendo, a gente procura sempre estar alternando. Um dia a gente faz só com algumas mães, outro dia a gente faz uma reunião lá no corredor, a gente coloca todas as mães, prepara um cafezinho para elas se sentirem mais à vontade. Às vezes a gente enfeita o lugar também para que fique mais aconchegante e elas gostem de estar lá conversando com a gente. Vocês procuram trabalhar essa questão da política de humanização, de acolhimento com as mães. Uhum. E aí, é entregue alguma coisa às mães? Vocês trabalham alguma assim, elaboração de algum material? Às vezes a gente faz alguns chaveiros, a gente faz também, recebe doações de macacãozinho, de roupinhas, que a gente vai estar presenteando as mães para fazer com que elas fiquem mais contentes e se sintam mais acolhidas naquele ambiente hospitalar. E as doações vêm do comércio local? Vem do comércio e vem também dos acadêmicos que doam. Daí vocês reúnem esse material e daí aproveitam um momento de educação e saúde para estar distribuindo, às vezes fazemos alguns sorteios, todo ano a gente faz a semana do aleitamento materno, que a gente faz chá, passa vídeos para elas. A gente leva bastante acadêmico nessa época para estar fazendo uma coisa mais bacana, um movimento mais legal. O objetivo dessa semana do aleitamento materno qual é? É fazer essa orientação, né? A gente prepara a camiseta, fica todo mundo bem bonitinho, uniformizado, para fazer essa orientação, para estar mostrando a importância mesmo. E, assim, mais ou menos, aproximada, assim, quantas mães têm rotatividade na maternidade, no mês, assim? Vocês trabalham, chegam a atender mais ou menos quantas mães? 20, 30, 50? É bastante. Os leitos estão sempre bem lotados, então acho que é em torno de umas 30 mães, mais ou menos. No mês? No mês. E aí, essas mães são só de Umuarama? Não, é de Umuarama e região. A maternidade, ela atende toda a região. E aí tem uma enfermeira lá na maternidade? Tem uma enfermeira, é a Sônia, né? Ela tá sempre lá acompanhando nós acadêmicos, nós nunca ficamos sozinhos, né? Ela tá sempre junto, dando esse apoio pra gente. A Sônia é a enfermeira obstetriz? Isso, ela é. E ela é responsável pela maternidade. Uhum. Então vocês fazem esse projeto com a professora Nancy, em parceria com o Norospar, com a disponibilização da enfermeira que também está acompanhando. Uhum. Você já assistiu algum parto, Soliane? Já, né? Como a gente está lá, às vezes a gente tem essa oportunidade de estar descendo para o centro cirúrgico e tá vendo de pertinho um pouco mais essa questão, né? Vendo se dá algum interesse nessa área. É muito bacana por causa disso também. E você já se interessou em fazer enfermagem e obstetrícia? Tenho vontade, né? Ainda estou meio pesquisando, então assim, essa questão dos projetos de extensão é bacana por isso. O acadêmico consegue estar um pouquinho mais perto de algumas áreas e vendo se há interesse maior neles. E os seus colegas, qual é a fala dos seus colegas em relação ao projeto? Alguns não gostam muito, né? Alguns colegas acham assim que é um pouco desnecessário. Eu já discordo, eu acho que é muito importante, porque se a gente sai da universidade só com o teórico é muito vago, porque a gente não tem uma visão ampla daquela área, daquela especialidade. Então, aproveitando esses projetos de extensão que a gente tem aí disponível, a gente consegue estar vendo um pouquinho mais naquilo que a gente se adapta, naquilo que chama um pouquinho mais a atenção. O que a gente observa é que a matriz curricular dos cursos na área de saúde, eles são generalistas, né? E aí, assim, quando você quer escolher por uma determinada área, uma fragmentação ou uma especialização, aí precisa realmente investir, né? E aí na graduação a oportunidade que se tem são esses projetos de extensão que são projetos pontuais, né? Com certeza. Como esse projeto Pró-Gestante. Uhum. Esse projeto é novo? Ele começou agora? Não, já tem alguns anos que está aí, né, na nossa grade. Bastante acadêmicos fazem em torno dos 5 anos do curso, né? Eu estou no meu primeiro ano, né, que eu entrei nesse projeto, mas nos
próximos anos eu pretendo continuar seguindo. Então a intenção então é continuar no projeto, quem sabe vai ser uma enfermeira obstetriz. Então, Sabe né? que tem carência de enfermeira obstetriz no mercado brasileiro, A gente né? No fica mercado de sabendo, trabalho. né? E agora existe até uma política do Ministério da Saúde está investindo em especializações, né? Em formação de enfermeira obstetriz. Tá sabendo sobre isso? Sim, sim. A gente fica se informando, né? Como a gente está lá dentro, a gente consegue estar conversando com os enfermeiros já formados e eles vão dizendo um pouquinho pra gente aonde está precisando, aonde está tendo essa necessidade de mais acadêmicos e de mais profissionais. As mães perguntam muito, qual é a maior pergunta, assim, a maior pergunta não, desculpa, qual é a frequência de uma pergunta mais que se tenha? A mãe pergunta mais sobre aleitamento materno, sobre mamadeira, sobre fralda, o que ela pergunta mais? As mães, elas têm, por ser na maternidade, às vezes tem uma carência um pouco de informação. Por mais que elas tenham passado por um pré-natal, na unidade básica de saúde delas, às vezes elas chegam com um pouco de carência nisso daí. Então elas perguntam sobre o aleitamento, sobre a questão do coto, né, do coto do umbigo, elas perguntam também como fazer o cuidado, como tá fazendo a limpeza. E essa questão do aleitamento, elas perguntam também do porquê, igual a professora falou aquela hora, a professora Nancy, do porquê não pode dar mais comida, porque o neném vai ficar com fome. E aí a gente vai conversando, a gente vai orientando, elas vão entendendo certinho. As avós gostam muito de dar chá, não é verdade? Isso, as mães perguntam As muito, tias mas também. não pode dar um pouquinho de chá, né? Tá com sede, chá é água. Aí a gente fala que não, né? Nos primeiros 6 meses, preconizar pelo menos só o leite materno. E a família acompanha? Nos horários de visita, sempre tem alguns pais, né? Alguns acompanhantes que estão lá junto. Eles vêm, eles conversam também, eles também pedem informação por estar sabendo mais como cuidar dessa criança. E no momento em que a mãe está amamentando, o familiar permanece, principalmente o parceiro, o marido, ele permanece junto ou ele fica meio... Lá dentro do hospital, no horário de visita, eles ficam um pouco com medo, né? Tanto que a gente até orienta eles a estarem segurando o nenê também um pouquinho, para já estar pegando aquele gosto, o jeito de segurar. Eles ficam um pouco com medo, dizem que tem medo de quebrar, né? Aquelas coisas de pai. Porque é pequenininho. Porque é pequenininho. Mas assim, a gente conversa, a gente orienta, né? A gente mostra assim a importância daquilo ali mesmo e eles vão pegando o jeito e até participam. Tô achando que você vai ser mesmo enfermeira obstetriz, hein, só? Vamos ver, né? Obrigada pela tua presença aqui. De nada. Eu conversei hoje no programa Saúde e Consciência sobre aleitamento materno, a saúde do seu bebê. Nessa conversa nós tivemos os nossos convidados, a professora Nancy e a acadêmica de enfermagem Soliane. Nós nos despedimos aqui e até o próximo programa. Até lá!